Boa noite, meus irmãos. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar na sua casa. E hoje com o Salmo 106. Houve um desencontro aí com esses salmos. O Misael pregou até o 105, pegou 5 salmos seguidos. Aí quando eu voltei, fui para o 114, voltei para o 107. Não, foi para o 116. 116. Depois eu estou com 107. Pronto, mas hoje é o Salmo 106. Eu fiz essa apostila, eu vou disponibilizar em PDF. Espero que venha a ser uma ajuda. Nós também temos tido pouca gente na quarta-feira, a gente está revendo esses salmos na escola dominical, foi muito proveitoso domingo passado, e eu estou imprimindo, fazendo texto para todos eles. Salmo 106, eu dei como título Rebeldia castigada, graça e misericórdia aos arrependidos. Você nota aqui essa dicotomia, essa dualidade. A rebeldia redunda em castigo, o arrependimento redunda ou resulta em graça e misericórdia. Eu escolhi aqui 2 versículos desse salmo, que ele é bem longo. Ele tem 48 versículos, e eu vou refletir em cada um dos versículos. Desculpem. Eu escolhi como os versos chaves que eu coloquei na capa. Nossos pais não entenderam. Preste atenção nisso. Não entenderam. O que foi que eles não entenderam? Aqui diz: as tuas maravilhas no Egito. O que era que tinha para entender? Aqueles milagres gloriosos que Deus fez lá no Egito, com as pragas, com a abertura do Mar Vermelho, o fechamento do mês sobre os inimigos. O que foi que eles não entenderam? Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. E aqui entra no contexto da rebeldia. Aqueles rebeldes Deus poderia ter matado logo, assim que saíram do Egito. Logo em frente ao Mar Vermelho, eles começaram a complicar, a resmungar. E o provocaram no mar. No versículo 8 diz: não obstante, de uma forma não esperada, ele os salvou. Ele abriu o mar, ele sepultou os inimigos, deu a eles a oportunidade de entrarem na terra prometida, por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então, Salmo 106, o texto é o 106, e quem gostaria de vir fazer a leitura do Salmo 106? Então, Israel, que tem voz de locutor, vai passar. Boa noite. Salmo 106. Salmista exorta a louvar a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Ele então ora pelo perdão do pecado, como Deus perdoou os pais. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade e andamos perversamente. A história da rebelião do povo e a misericórdia de Deus. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no Mar Vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto.
e os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram seu conselho, mas deixaram-se levar a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E invejaram Moisés no campo e Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu o grupo de Abirão. E um fogo se acendeu no seu grupo e a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso, disse que os destruiria, não houvesse Moisés seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo e cessou aquela peste. E isto lhes foi contado como justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-se também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor dissera. Antes, se misturaram com gentios e aprenderam suas obras, serviram seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, e sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram, e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E se lembrou da sua aliança, e se arrependeu, segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra, que nós venhamos, Senhor, a não nos afastarmos de ti, a não esquecermos da tua palavra, das tuas misericórdias, das tuas obras e tudo que o Senhor já fez, como aconteceu nesta leitura que fizemos agora. Que nós tenhamos sempre em mente, Senhor, a tua palavra, o teu poder, a tua salvação, que nunca deixemos, Senhor, de confiar em ti, que nunca nos apeguemos a ídolos ou quaisquer coisas deste mundo, achando que serão aquilo que precisamos. Que nós tenhamos sempre a ti, como tudo o que precisamos, tudo que será algo de bom e de melhor para nós. Nós sempre viemos a te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado. Fica conosco, Senhor, agora com a explicação desta leitura. Em nome do Filho amado de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, Israel. Veja bem, essa é uma mensagem que mostra o mapa da rebeldia. Mostra aqui um gráfico, um desenho dos desvios daquele povo que foi escolhido por Deus, daquele povo que era para ser um povo santo, ser santo, como eu sou santo, Deus diz, mas que foi um povo marcado pela rebeldia. Uma geração inteira se perdeu por conta da rebeldia. Tem um custo escolher ser rebelde. A Bíblia diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eles perderam a sua alma quando decidiram que não iriam entender as coisas da perspectiva de Deus, eles não iriam lembrar nada que Deus fez de bom, eles iam focar só no momento em que a coisa ruim estivesse acontecendo e iam desandar a boca. Então, o propósito desse estudo, você tem aí na sua mão, que antes de pedir misericórdia, por causa do pecado de rebelião, devemos começar nosso encontro com Deus, lembrando do fracasso como resultado do pecado, lembrando que só chegamos até aqui por conta da misericórdia dele. Ou seja, ninguém deve ter uma atitude presunçosa de que é o que é, porque é bom, tem o que tem, porque é o tal, a tal. E o salmista aqui, ele vai fazer confissão do pecado, não só dele, mas dos seus ancestrais, da geração passada e da geração presente. Mas antes de confessar seus pecados, ele começa agradecendo os atos de misericórdia. Ele começa dizendo: só estou ouvindo o Senhor, porque o Senhor foi muito misericordioso. Como Jeremias disse, são as tuas misericórdias as causas de nós não sermos consumidos. Então, preciso lembrar dessas misericórdias, agradecer esses atos de misericórdias e só depois partir para confessar, arrepender-se e confessar esses pecados com a intenção de deixar esses maus caminhos. Que a busca por misericórdia deve ser primeiramente em particular, individualmente. Está relacionada com nossos próprios pecados. E depois, nacionalmente, congregacionalmente. Há um pecado corporativo. Há pecados característicos de famílias. Tem família que é caracterizada por determinados pecados. Tem nações que são caracterizadas por determinadas rebeliões. Outra coisa a aprender aqui é que quem desafia Deus e não se arrepende, finda aniquilado. Introduzindo esse assunto, esse Salmo 106 é uma reflexão rica e séria sobre os repetidos fracassos de Israel durante a sua peregrinação no deserto e a contínua misericórdia de Deus. Nesse salmo, Deus disse: olha, vocês fizeram por onde eu matar todos vocês. Logo ali, na saída, logo antes de atravessar o mar, eles começaram a zombar de Deus. Esse salmo chama a nossa atenção para a misericórdia de Deus operando, mesmo em meio à rebelião contínua do povo. Os versos 7 e 8 colocam isso de uma maneira bem gritante. Não entenderam as suas maravilhas, não se lembraram, provocaram. Não obstante, Deus os salvou. É muito importante ver isso. Aqui, o salmista dá um guia para nós de como se aproximar de Deus quando estamos em pecado. Sempre começando com louvor a Deus.
Ele diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É um chamado para louvar a Deus por sua bondade e misericórdia duradoura, mesmo que outros prefiram a rebelião. Então aqui mostra essa aproximação de Deus, reconhecendo a bondade de Deus através de suas incontáveis misericórdias. Nos versos 2 a 3 você tem uma pergunta retórica, aquela que a resposta já está na pergunta. É como se alguém perguntasse: o homem é falível? Não precisa ninguém responder. Todo mundo sabe que o homem é falível. Então ele faz uma pergunta aqui: quem é que pode contar as obras poderosas do Senhor? Ninguém. Que anunciará os seus louvores? É impossível você agradecer a Deus por tudo que Ele já lhe fez, já que você não pode se dar conta de todo o bem que Deus já lhe fez hoje, só no dia de hoje. Só Deus sabe de quantas coisas Deus já nos livrou e nos abençoou. Então quem pode contar? Então não tem como contar exatamente o bem que Deus nos fez. Mesmo que nós decidíssemos: eu vou tentar agradecer tudo, nós não iríamos conseguir, é coisa demais. Ele fala no verso 3: bem-aventurados que guardam o juízo. Sabe o que é o juízo? São aquelas decisões de Deus sobre alguma coisa. Para saber a vontade de Deus, uma das perguntas é o que Deus diz, qual é o julgamento de Deus. Então o salmista diz aqui: só é feliz aquele que procura perguntar o que Deus diz sobre isso e guarda, o que pratica a justiça em todos os tempos. Ou seja, a importância de guardar e praticar a justiça, aquilo que Deus revelou como certo. Ele está mostrando aqui: bem-aventurado esse, se você é felicidade é para os fiéis. E para os infiéis são palha, como diz no Salmo 1, eles amargam o fracasso e a infelicidade. Nos versos 4 a 5 é feito um apelo pessoal. O salmista diz: o Senhor, quando for distribuir o teu favor, a tua salvação, me inclua, não me deixe fora da tua salvação. Ele diz: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, age com providência na minha vida. Aqui o salmista está mostrando um medo, um temor de ser esquecido por Deus, ou não lembrado pelo Senhor. Isso por conta da rebelião pecaminosa da sua geração, ou até dele próprio. Quem de nós não já fez diferente do que ele disse: fulano, você está nesse perrengue, você está nesse imbróglio, você está nessa confusão, mas você está errado. E nós tentamos nos justificar. Então ele diz: para que ele pede para ser lembrado por Deus, para que eu veja os bens de teus escolhidos, porque Deus tem um bem que Ele só dá para os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os eleitos de Deus. A igreja, a Bíblia diz que as pessoas da igreja foram eleitas, escolhidas antes da fundação do mundo. São pessoas, na verdade, as pessoas verdadeiramente especiais desse planeta são os eleitos. E Deus tem um bem extraordinário para eles. Existe a graça geral, a graça comum, que Deus dá frutas, Deus dá o ar, Deus dá água, Deus dá o sol para todo mundo. Porém, os escolhidos de Deus, Deus tem um tratamento especial. Deus tem uma providência especial. Ele diz: para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, ou seja, a nação de Deus. A Bíblia diz que nós somos nação de Deus como igreja. Israel é nação de Deus, nós somos também. Para que me glorie com a tua herança, ou seja, busca sincera da verdadeira alegria, do verdadeiro bem que é destinado somente aos eleitos. Lições a aprender aqui. Qual é o problema de Israel? Falta de meditação, de reflexão. Ele não refletia, por exemplo, depois de ter atravessado o mar,
ele não refletia no que Deus tinha feito até então, ele não meditava. Então, comece cada reflexão, até mesmo a confissão, com louvores e agradecimento a Deus. Louvar ao Senhor, porque Ele é bom. O diabo é ruim, é o maligno, é o poderoso, mas Deus é bom. Assim como o diabo é ruim, esse é o padrão do caráter dele, o padrão do caráter de Deus é bom. E Deus é bom até quando Ele pune o mal. Deus é bom até quando Ele bota os irregenerados no inferno. O inferno é um ato de bondade de Deus para com aqueles que amam a Deus, para os mundos de Deus, porque se não existisse o inferno, os pecadores depravados, eles iriam para os mundos de Deus e torná-lo um mundo caótico como a terra é no nosso tempo. Então, aqui nós vemos que ele começa agradecendo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão mais treinadas, habituadas, elas são rápidas para se queixar, para criticar, para reclamar, para resmungar. Então, em lugar de seguir esse padrão da raça caída, cultive o louvor, a gratidão e a misericórdia. Muito interessante aqui é que ele faz uma oração corporativa, aquela oração pela nação inteira, pelo povo de Deus, pelos escolhidos. Nós podemos ser egoístas e só orar pelos nossos perrengues, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelos nossos amigos, parentes, e não lembrar das dores dos outros. Ele aqui, a oração dele é holística. Ele lembra não só ele próprio, mas a geração passada, a geração presente. A confissão, no verso 6 e 7, então, ele faz uma confissão de pecados nacionais, pecados de Israel como nação. E ele faz uma confissão pessoal. Aqui você tem uma história da rebelião do povo, um mapa do que fez esse povo se desviar do caminho. Ele ora confessando o pecado dos pais e pedindo perdão pelos seus próprios pecados, assim como Deus perdoou os pais. Olha o que ele diz: nós pecamos como nossos pais, cometemos a iniquidade, ou seja, quebramos a lei, andamos perversamente, o contrário do que o Senhor disse, o Senhor julgou. Essa é uma confissão corporativa. Pecamos desde nossos avós, bisavós, e continuamos pecando. Daí, não só o pecado de geração, mas fracasso de geração. Tem famílias que eles têm as coisas, mas o registro de fracasso é grande. Não há paz, não há alegria, há muita enfermidade, há muito conflito, é uma maldição. Então é preciso reconhecer não só nossas falhas, mas as falhas da nossa família, as falhas da nossa igreja, pedir perdão. Olha onde é que a nossa igreja está pecando, onde é que a nossa igreja está falhando. Isso aqui é praticar a lembrança espiritual. No versículo 7, então, ele, resumidamente, ele faz 3 acusações graves contra um crente. Que nenhum de nós deveríamos encontrar-se num contexto onde alguém pudesse nos enquadrar como não entendendo as maravilhas de Deus, não se lembrando das suas misericórdias e ainda tendo uma vida que provoca a ira de Deus. Ele diz no verso 7, nossos pais não entenderam. Eu negritei, sublinhei e coloquei em itálico. Não entenderam, isso é grave. Não se lembraram, ao contrário, provocaram. Se não entenderam as maravilhas de Deus,
a operação sobrenatural de Deus, as providências inusitadas de Deus, indica falta de meditação nos atos de Deus, não reflete. Ignorância culposa, reflete uma mente distraída com as coisas do mundo. Olha, há muitos anos eu fui um cinéfilo, apaixonado por filmes. Colecionei muitos filmes. Mas você sabia que eu fui curado? Está com mais de um mês que eu não vejo filme nenhum. Se tem uma coisa que distrai a nossa mente das coisas de Deus, dos atos de Deus e que nos mundaniza e carnaliza, são filmes. Eu não estou dizendo que é pecado, de vez ou outra, você assistir um filme. Mas o que acontece hoje? Alguns passam a semana trabalhando, alguns passam a semana trabalhando, voltou a funcionar. Passam a semana trabalhando, quando chega no sábado, dorme até umas 9 horas, quem não trabalha no sábado, dorme até umas 9 horas, toma um café, aí senta em frente a uma televisão, um computador e vão maratonar filmes. Ou seja, eles pegam uma série que tem 20 capítulos, que é para ser assistido um cada dia ou esporadicamente, se senta numa poltrona e vê o episódio 1, enfia no 2, no 3, no 4, no 5. Chega a hora do almoço, dá uma parada, almoça às vezes, enfiando na comida e olhando lá na série. Que são muito interessantes. E qual é o tempo para meditar na palavra de Deus? 0. Então, eles não vão entender quando as coisas acontecerem na vida deles. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Então, mente distraída, mente desfocada de Deus e das coisas de Deus. Até alguns vêm para a igreja e ficam com o celular, vendo esses clipezinhos, esses filmes. Ou seja, estão provocando a ira de Deus. Não se lembrar das tuas misericórdias. Isso aqui indica ingratidão, presunção e auto-merecimento. Cheguei onde cheguei porque eu sou tal. Provocar a Deus. Os atos de amor e misericórdia de Deus visam chamar nossa atenção para Ele. Quando ignoramos a Deus, apesar de tudo de bom que Ele faz e estamos, não podemos nem contar, como foi dito aqui. Quando nós ignoramos o que Deus fez, nós estamos provocando a sua ira, o seu desgosto para conosco. O fracasso de Israel teve uma causa tríplice, que foi, então, não entender, não lembrar e ainda provocar. Lições a aprender. O problema tríplice: ignorar o pecado próprio, ignorar as misericórdias de Deus, viver murmurando, se queixando, resmungando. É vital procurar estudar os atos de Deus, cultivando a memória espiritual. Como eu parei de ver filmes, não quer dizer que eu não veja, que eu estou proibido de ver filmes. Sobrou mais tempo para eu ler, para eu pesquisar, para ler a Bíblia. É vital procurar estudar os atos de Deus, cultivando a memória espiritual. É vital esquecer do que Deus já fez, além de parar de se rebelar. Tem crente que tem pecado doméstico, pecado de estimação ao longo da sua vida e não trata. A confissão sincera e abandono do pecado são a porta de entrada para a restauração. Olha a quantidade de gente que está em completa falência, já é com esgotamento nervoso. Eu conheço várias pessoas, algumas eu estou até tentando ajudar. Estão falidas espiritualmente, nervosamente,
Colapso nervoso desabilita uma pessoa. Versículo 8 a 12, os versos 8 a 12 falam da misericórdia de Deus apesar da rebelião. Apesar dessa rebelião, de não entender, de não lembrar e de provocar, versículo 8 diz: não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então Deus salva Israel por conta do seu nome, do seu caráter. E é movido também por graça das novas gerações. Se ele matasse aquela geração que saiu do Egito, os filhos não teriam como sobreviver no deserto e nem como entrar na terra prometida. Então eles vão morrer. Aqui a Bíblia diz que eles ficaram pedindo coisas carnais para Deus. Aqui diz que Deus concedeu, mas fez definhar a alma. São aquelas coisas que você quer carnalmente, luta para ter, e quando você tem, isso não lhe faz feliz. Isso não lhe traz alegria. Então Deus salva Israel. Diz aqui que Deus, apesar da ruindade deles, repreendeu o mar vermelho, esse se secou e os fez caminhar por abismos como pelo deserto. Mas eles parece que não aprenderam nada. Libertação milagrosa mostrava para Israel que seus problemas não eram problema para Deus. Se eles tivessem entendido que o Deus que rasga o mar e afoga um dos mais poderosos exércitos da época, era o Deus para o qual não há problema, não precisamos se queixar, resmungar de nada. Mas qualquer probleminha eles estavam reclamando. Versículo 10: apesar dessa rebelião, os livrou da mão daquele que os odiava e os remiu da mão do inimigo. Se eles entendessem que a mão de Deus, aqui fala da mão de Deus, é mais forte do que todas as mãos de seus inimigos, eles paravam de se rebelar e de se... As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então, se eles entendessem que a multidão dos seus inimigos não são nada para Deus, eles não teriam chegado nas bordas da bênção da terra prometida e teriam dito: nós não vamos entrar, preferimos morrer no deserto. Então os escritores é para lá que vocês vão morrer. Então o povo não entendeu que podia com seu Deus, não entendeu que podia com seu Deus, mas aliás, o povo entendeu que ninguém podia com seu Deus, eles até entenderam. Miriam louvou a Deus, tudo, mas infelizmente sua fé foi temporária, e o seu louvor passageiro diante dos novos desafios inimigos. Tem muito crente que é até muito animado durante algum tempo, mas a cada problema ele murcha ou se desvia. Obrigado, meu Deus. Lições a aprender aqui: a misericórdia de Deus, ela não é conquistada, ela está enraizada em seu caráter. Deus não tem obrigado a ter misericórdia de ninguém. Cultive uma fé firme e incondicional. Não deixe sua fé ser circunstancial. Eu vou para a igreja se tudo estiver bem. Eu vou ser firme. Cultive uma fé firme e incondicional. Não deixe sua fé ser circunstancial e passageira. O louvor deve ser consistente e não de salto, de reação. Nos versos 13 a 33, eu não coloco o texto aqui, você vê o ciclo de esquecimento e desobediência. Sempre ele esquecia, Israel esquece as obras de Deus e colocam Deus à prova. Olha o que diz aqui: porém cedo se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho, desviados da palavra. Então aqui uma advertência para nós: cuidado com a amnésia espiritual. A amnésia é esquecimento. Mantenha o diário da fidelidade de Deus. Nas orações, lembre: Senhor, muito obrigado, o Senhor me ajudou aqui, o Senhor me levantou a pular. Mas em lugar de lembrar, diz
que eles se deixaram levar pela cobiça, pelas paixões carnais no deserto e tentaram a Deus na solidão. Aí você vê aqui a luxúria, o resultado da luxúria, idolatria, desafio a Deus. E eles desafiam a Deus castigá-los. A lição para nós: não deixe que os desejos substituam a sua confiança na provisão de Deus. No versículo 15 diz: e lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Sabe o que é isso aqui? Desejos. A gente vinha falando no carro sobre casamento. E a irmã que vinha no carro, ela falou de várias amigas dela que tinham casado e o casamento foi uma desgraça. Não é só a gente pedir a Deus. Se a gente não pede o que é do agrado de Deus, a gente vai ter, mas nossa alma vai ficar magra, não vai ser alimentada, nossa alma vai desnutrir. Tem a sarcopenia do corpo, quando o corpo perde as carnes. E aqui está falando de uma sarcopenia da alma. A alma não tem corporeidade, corpo físico, não é física, mas ela tem uma substância que fala da magreza, pelo menos metaforicamente fala. Outra versão diz definhar. Então, tomemos cuidado com o que nós estamos desejando, o que nós estamos querendo. Depois de insistir muito, Deus lava a mão e deixa que a gente consiga. Às vezes consegue um carro que vai matar num acidente. Consegue um cavalo que vai dar um coice e você vai morrer. Então eles ficaram pedindo a Deus, reclamando do maná, pedindo carne e tantas outras coisas. Deus deu, mas a alma deles defiou. A alma deles passou a ter psicopenia, porque sabe que a palavra grega para carne, penia, falta de sarcopenia é falta de carne, ou seja, o corpo fica só couro e osso. E então aqui você tem uma psicopenia, aquela alma magra, aquela alma sem ânimo, sem energia. Nós precisamos de energia para enfrentar a vida. Mas quando nós desejamos coisas erradas, nós até conseguimos. Eu tenho dinheiro, eu consigo. Mas aquilo ali vai consumir nossa vida. Vai consumir não só a substância energética da nossa alma, mas vai consumir as nossas carnes. Eu conheço pessoas que estão só o couro e o osso e se dizem crentes, porque ficam querendo, insistindo naquilo que Deus não quer. Não querem agradecer a Deus por estarem vivas e ter a oportunidade de servir a Ele. Aí você nota que esses desejos errados não só definem a alma, mas leva ao conflito de liderança. Invejaram Moisés no campo e Arão, o santo do Senhor. Ou seja, que você vê rebeliões específicas, desejo da carne, idolatria, no caso do bezerro de ouro, a rejeição da terra prometida, a provocação a Moisés e Arão. No caso de Datã e Abirão, Deus abriu a terra e engoliu aqueles rebeldes. Então, compromisso e idolatria com a idolatria na terra prometida. Olha a desgraça dele. Não destruíram os povos como o Senhor lhe dissera. Ou seja, Israel falhou em se separar dos pagãos. Os pagãos são aqueles que vivem sem ser pela palavra de Deus. Não tomaram posição contra as práticas dos pagãos, mas foram sendo paganizados aos poucos. Versículo 35 diz: se misturaram com os
gentios ou pagãos, ou aquelas pessoas que não seguem o Deus da Bíblia, e aprenderam as obras dos que não seguem o Deus da Bíblia. Deus quer que nos separemos do mundo pagão, do mundo sem Deus, e de suas práticas carnais e demoníacas. Deus quer que nós quebremos os ídolos pagãos. No verso 36 diz: e serviram a seus ídolos que vieram a ser um laço. O ídolo é um laço. Ou você quebra o ídolo, ou o ídolo lhe quebra. Ou você quebra o ídolo, ele escraviza. 37. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, ou seja, a pessoa com essa alma definhada, dominada por cobiças pecaminosas, ela perde a noção, o discernimento do que é certo e errado, ela perde a noção do valor, ela chega a sacrificar os próprios filhos aos demônios. No versículo 38 diz: e derramaram sangue inocente, e sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos filhos de Canaã, e a terra foi manchada de sangue. Ou seja, o religioso que se paganiza e se torna rebelde contra Deus e sua palavra, sempre termina de modo catastrófico. 39 diz: assim se contaminaram com as suas obras, se corromperam com seus feitos. O fim dos rebeldes é o preço. Eles são contaminados pelo mal. Tudo na vida dele vai ficar corrompido. Sabe o que é corrupção? Vai perder tudo. Quais são as lições a aprender? Não se comprometa com a cultura pagã, a cultura sem Deus, às custas da sua convicção. É triste você ver agora, por exemplo, uma prática pagana são as festas juninas. Você viu igreja aí praticando aquilo, igreja praticando Halloween, igreja praticando carnaval, tendo blocos. Tudo isso é paganismo, tudo isso é um comprometimento da fé. Proteja-se contra a idolatria moderna, o materialismo. Quem vive para ganhar dinheiro, que acha que se tiver muito dinheiro vai ser bem sucedido, tem um bezerro de ouro. Quem vive para ter status, para conquistar status, quer uma posição, tem um ídolo, o eu. Então proteja a próxima geração do dano espiritual. Finalmente, para encerrar, o julgamento de Deus é misericórdia implacável. Diz aqui: para os rebeldes, então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou sua herança. E qual foi o resultado? A disciplina levou à opressão estrangeira. A ira de Deus leva ao abandono de Deus. E o abandonado fica vulnerável à opressão. E no versículo 41, os entregou na mão dos gentios. Vocês querem a cultura pagã? Então vocês vão ser escravos deles. E aqueles que os odiavam se assenhoraram deles, se tornaram seus senhores. Ou seja, o resultado de rebelião contra Deus e sua palavra é a escravidão ao mal na opressão dos demônios. Versículo 42 diz: seus inimigos oprimiram e foram humilhados debaixo de suas mãos. Ou seja, quiseram status, exaltação carnal, findaram escravizados, oprimidos e humilhados. No verso 43 diz: muitas vezes livrou, mas o provocaram com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Alguns vão se rebelando e provocando a ira de Deus até serem aniquilados. Entraram num caminho sem volta. Versículo 44. Contudo, atendeu a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Quando ele se volta para Deus arrependido, né? Apesar de tudo, Deus ouve o clamor deles quando se arrepende e se lembra da sua aliança. Versículo 45 diz: se lembrou da sua aliança e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Deu disciplina, mas nunca abandona sem dar uma chance de restauração. O versículo 46: assim também fez com que deles tivesse misericórdia os que os levaram cativo. Ou seja, ele induz até mesmo esses governantes pagãos a mostrar compaixão. Lições a aprender. Clame em arrependimento. Ele ouve. Deus pode usar pessoas improváveis para trazer alívio. Finalmente, o apelo final é doxologia. Doxologia
seria uma espécie de adoração e louvor, um hino de adoração. Ele conclui com essa oração de louvor. Ele diz: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Israel foi espalhado pelo mundo, na diáspora. Aqui o salmista está pedindo para voltar à terra prometida. Versículo 41, 8 diz: Deus termina agora glorificando a Deus, né? Deus seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém ao Senhor. Lições a aprender: anseio por restauração espiritual e fortalecimento da igreja. Comece e termine cada confissão com louvor. Deixe sua vida ser uma doxologia ou uma oferta de amor. Então, como não cair nos pecados de rebelião de Israel? A luta do antigo Israel, esquecendo as obras de Deus. O paralelo hoje, a apatia espiritual. Não se anima para cantar, para ler a Bíblia, para ter um devocional em casa. Qual seria a resposta então? Seria praticar a lembrança. Lembre do que Deus já fez. Outro pecado de rebelião, idolatria. No nosso caso hoje é materialismo. Nós confiamos em dinheiro, em emprego, em aposentadoria, em fama, em status, em posição. Nós precisamos focar, recentralizar nossa vida em Cristo. Rebelião. É assim que nós pecamos como Israel, decidindo que vamos fazer nossa vontade. A resposta seria submeter-se à palavra de Deus. A misericórdia de Deus ainda está disponível. Receba graça diariamente. Desafio nesse encerramento: deixe o Salmo 106 ser um espelho, um mapa para você. Um espelho para refletir nossas próprias tendências ao esquecimento e à rebelião. Um mapa para nos guiar de volta à misericórdia de Deus, que nunca desiste do seu povo. Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos tementes aqui, a quebrarmos os ídolos, a quebrarmos, Senhor Deus, tudo aquilo que impede de termos um coração lembrado dos teus feitos, um coração pronto, Senhor Deus, a ver que o melhor da nossa vida é o Senhor. Nos ajuda a te buscarmos com gratidão, a buscarmos a tua misericórdia. Nos ajuda a sermos santos e vivermos para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.